ouviu, aleluia, não olharam para o tempo, mas vieram buscar conhecimento da parte do Senhor. Senhor, abençoa cada um que está aqui, dará grande vitória. Usa o teu servo com grande poder e autoridade nesta noite. Repreenda todo o mal, Senhor. Senhor Jesus, repreenda, Senhor, todos os demônios que tentam contra a tua igreja, contra o teu povo. Senhor Jesus, que o Senhor possa, meu Pai, dar mais e mais sabedoria por mão anjo. Que o Senhor possa usar ele, que tome a boca dele nesta noite. Que não seja mais ele, mas que seja o teu Espírito Santo, Senhor, falando na boca do teu servo, falando, Senhor, em nossos corações, meu Pai, e que haja mudança, que haja transformação, e que os nossos corações possam estar abertos, Senhor, para receber desde correção, bênção, seja o que for que o Senhor enviar para nós, meu Pai, que nós venhamos a dar frutos para a tua obra, frutos para o teu reino. Senhor, nos levanta para pregar a tua palavra, nos levanta, unge e consagra as nossas mãos para curar os enfermos, libertar os cativos, porque foi para isso que o Senhor nos levantou, papai. Faz a grande obra nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Vamos receber o servo de Deus com aquelas palmas bem fortes para Jesus. Igreja que Pai Jesus Cristo, amém? Amém. Beleza, mais só mais um minutinho de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, quero te agradecer, Pai, por esse tempo, por esse momento, Senhor Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, toma-nos em tuas mãos, Senhor Deus. Fala poderosamente com as nossas consciências, Senhor Deus. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, subjuga Satanás, Pai, nas esferas da mente, mente consciente, subconsciente e inconsciente. Pai Santo, fala conosco, Senhor, fala, Senhor, com a tua igreja, fala, Senhor, toma, Senhor, à frente desse trabalho, dessa obra, Pai. Pai Santo, seja poderoso, Pai, com as nossas vidas, com a minha vida, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Retomando a página passada, quase finalizando. A minha página, a página 17, é o terceiro tópico, está escrito assim: como evitar a ansiedade. A minha página é a página 17, eu não sei como está a página. É 15? Não sei. Página 17, está escrito assim: como evitar a ansiedade. A ansiedade não terá lugar em nossas vidas quando damos prioridades a Deus, especialmente nas seguintes situações. A Bíblia afirma que Deus deve estar em primeiro lugar também em nossas finanças. Portanto, devemos evitar a avareza e a busca desesperada pelos recursos deste mundo. As riquezas que acumulamos nesta vida são perecíveis e passageiras, mas as que ajuntamos no céu são perenes, eternas, né? Por isso Jesus nos alertou: onde estiver o vosso coração, aí também estará o vosso. Por isso Jesus nos alertou: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. Os bens materiais e a prosperidade são dádivas divinas. O que a palavra de Deus condena é o materialismo avaro, que cativa suas vítimas a este mundo, fazendo-a desprezar o reino de Deus. Diante das necessidades cotidianas, segundo Mateus 6:25-32, não precisamos nos preocupar sobre o que iremos comer, beber ou vestir. Tal inquietação é infrutífera e inadequada para o crente e sinônimo de incredulidade. O Senhor se apraz em suprir todas as nossas necessidades. Diante do trabalho para o Senhor, Deus deve estar acima do trabalho que realizamos para Ele mesmo. A palavra de Deus afirma: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Isto é, as realidades celestiais deverão vir à frente das terrenas. Aqui temos uma verdadeira escala de valores. O corpo vale mais que o vestuário, a vida vale mais que a comida que a sustenta, e acima de coisas terrenas está o Senhor Todo-Poderoso.
Entregue a Cristo a direção e controle total de sua vida e desfrutarás do onipotente e eterno cuidado. Amém. Para um minutinho por aqui, vai retomar uma situação que aconteceu essa semana. Semana passada. Não lembro qual foi o dia da semana passada. Era de manhã. Eu estava orando, fiquei 2 horas orando e eu tive 2 visões nessas 2 horas de oração. A primeira visão, eu estava aqui dentro da igreja e veio uma pessoa falar comigo, uma mulher veio falar comigo e ela veio trazendo um problema para mim, buscando uma orientação, buscando alguma direção, uma situação. É o que mais a gente tem na vida. Você fala que é crente, o povo na igreja, no serviço, no trabalho, eles vêm trazer os problemas, né? Buscando a solução ali. E essa mulher veio buscar uma direção e eu falei a direção que Deus deu no momento, eu passei para ela. E ela saiu. Ela trouxe um problema, eu passei a direção e ela saiu. Foi essa a primeira visão. Aí na segunda visão, essa mulher estava em casa, dentro da casa dela, e o mesmo problema que ela trouxe para mim, ela reuniu os irmãos da igreja para orar em favor dentro da casa dela pelo mesmo problema. Mas ela reuniu um grupo maior de pessoas para orar pelo mesmo. E eu fui com esse grupo. Só que as pessoas entraram na casa dela, eu entrei meio do ladinho e ela não me viu entrando. Ela não me viu. Ela viu aquele povo, mas não me viu eu entrando. Quando eu entrei na casa dela, eu dobrei o joelho. Eu sempre tenho um costume assim, eu não dobro o joelho e eu oro. Eu fico pensando naquilo que eu vou orar. Às vezes fico ali 5, 10, 15, 20 minutos tentando entender de Deus a oração que vai ser aplicada. Eu sempre me preparo uns minutos antes ali, fico ali em concentração, buscando a revelação de Deus. Na visão eu dobrei o joelho e fiquei quietinho nessa minha preparação. E a mulher, eu conseguia ver ela de longe, ela estava reclamando com o marido, ao meu respeito. Ela falou, eu escutava ela falando bem assim, não é porque eu fui na igreja, porque eu fui falar com o Ângelo falou isso para mim, falou isso e aquilo outro, e ela estava reclamando de mim com o marido. Até que alguém chegou para essa mulher e falou assim, ele está ali. Ela não está vendo ali? Quando a mulher olhou para mim, ela ficou toda envergonhada e constrangida. Acabou a visão. Eu falei, Deus, me mostra, faça entender o que é isso. O Espírito Santo foi muito claro, ele falou assim, nessa visão, quando essa mulher trouxe um problema, né, ela tinha uma expectativa de uma solução para aquele problema. E ela queria que Deus entrasse com a solução segundo a expectativa dela, e não segundo aquilo que o próprio Deus quer fazer. Então tinha uma ação na mentalidade dela, onde ela trouxe um problema, ela também trouxe uma aparente solução, e queria que Deus entrasse na solução que ela projetou na mente dela, segundo a expectativa da mentalidade dela. Ela queria a solução que ela concebeu no momento. Mas a solução que Deus iria dar do mesmo problema era outra solução, de um outro jeito, de uma outra forma. E como a resposta de Deus foi contrária à expectativa dela, ela saiu reclamando. E é o que todos nós fazemos. Não tem um crente que não passou por isso. O crente chegar, Deus me dá isso, Deus me dá isso, Deus faz isso, Deus faz isso. Eu crio uma expectativa, eu tenho um problema, eu crio uma aparente até solução para aquele problema, e eu quero que Deus entre naquilo que eu entendo, mas Deus não vai me corresponder segundo aquilo que eu formei, mas segundo uma realidade dele, que muitas vezes a minha consciência não alcança a realidade de Deus, e nós ficamos obcecados, nós ficamos assim, cegos, para que Deus entre naquele problema, daquele jeito, daquela maneira, segundo aquilo que eu concebi, porque eu estou obstinado somente com aquilo. E eu quero que Deus entre com o seu poder, segundo aquilo que eu penso, que eu projeto, e segundo a minha expectativa que eu crio.
Deus nunca vai corresponder àquilo que cria-se a partir do próprio homem, porque o próprio homem é caído. A nossa condição é caída. Então meus pensamentos são caídos, meus sentimentos são caídos, meu comportamento é caído, o modo que eu falo é caído, o modo de me comportamentar é caído. A verdade é única em Deus. Então, quando eu tenho um problema, eu tenho que pegar o problema, apresentar para Deus o problema e buscar a solução segundo Deus para aquele problema e não segundo a minha concepção. Aí que acontece a grande maioria das frustrações das pessoas. Porque ele cria uma expectativa, ele quer que Deus entre segundo sua expectativa, Deus não vai corresponder a essa expectativa e ele se frustra. Porque Deus não opera na expectativa humana. Porque a nossa expectativa humana é o nosso próprio Saul. É o nosso próprio Saul. Quando o povo de Deus, lá em Israel, eles viram os reinos ali, todos com seus reis, mas Israel não tinha rei. Aí eles começaram a clamar: Deus, queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Deus falou: não, eu sou o vosso rei. Mas todo mundo: queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei. Deus olha para Israel e fala: ó, só tem Saul aí. De todos vocês, ele é o melhor. Não tem outro melhor que ele. Deus ele selecionou o próprio melhor para aquele tempo. Só que aquele melhor aparente se tornou extremamente uma destruição para o próprio Israel. Então aquilo que a minha expectativa cria, que aparentemente para mim é o melhor, pode ser o meu pior sabotador, pode ser o meu pior destruidor. Eu crio expectativas múltiplas e quero que Deus entre em todas. E se Deus não entra, é que na verdade Ele está me protegendo, Ele está me guardando. Porque se Deus tiver que corresponder segundo as nossas expectativas, nós nos autodestruiremos. Porque as nossas expectativas são todas deformadas. Às vezes queremos que Deus faça algo por nós e queremos que Deus faça até o caminho para alcançarmos esse algo. E ficamos ansiosos. E a nossa ansiedade pulsa, aqui a gente grita, as coisas não acontecem como eu quero, como eu prospecto, como eu projeto, Deus não corresponde à mentalidade humana, porque a mentalidade dele é extremamente mais elevada, não acontece, eu me frustro, aí fico com raiva, fico até magoado com Deus. Deus me esqueceu. Deus não está nem aí para mim, Deus não liga para mim, Deus não me atende. Deus não vai atender a minha expectativa deformada. Eu passei por uma situação, inclusive essa semana, faz um bom tempo que eu estou orando por uma situação, e essa situação eu estava orando e eu vislumbrei ela acontecendo, mas existem vários mecanismos para que essa situação aconteça. Eu falei: Deus, eu vejo a solução, mas eu não tenho os mecanismos para que isso aconteça. Eu vejo tudo, mas o mecanismo para acontecer eu não vejo condição. E aquilo me incomodou muito. Eu estava aqui, sexta-feira. Acho que foi sexta. Aí teve a irmã que revelou: olha, tem um irmão aqui que você está ansioso, mas Deus fala, fica tranquilo, aquilo que é para chegar na sua mão, vai vir na sua mão. Você não vai precisar ir, a situação vai vir. Não fique ansioso, não fique preocupado. Não fique incomodado perdendo sua paz com isso. Eu levantei a mão, olha comigo. Então, nós temos essa falta de paz por ansiedade, porque a gente se desespera, querendo que Deus cumpra as minhas expectativas. Mas muitas vezes as minhas expectativas não é aquilo que Deus quer para nós. E isso em todas as áreas. Às vezes queremos abrir uma porta de emprego, queremos que Deus abra em tal empresa, em tal lugar, para tal setor, e ficamos ali malhando, e não é aquilo que Deus quer para nós. Deus quer nos colocar em outro lugar. Mas a nossa mentalidade não alcança isso. Porque nós nos tornamos obstinados e obcecados.
Eu tive uma situação bem interessante esse tempo atrás na minha casa. Eu precisava mexer no canil dos cachorros. Eu tenho 2 cachorros, um cachorro de porte grande e um cachorro de porte médio. As casinhas dentro, como eles são 2 cachorros bem brutos, então eu tive que fazer casa de madeira, eu tive que colocar eternite. A eternite do cachorro maior, eu coloquei uma eternite de 12 milímetros, grande, grossa. A do cachorro pequeno, uma eternite mais fininha. E fiz ali um canil grande. Mas o canil do cachorro pequeno, que é colado com o canil do cachorro grande, as telhas estavam quebrando, estava moderando dentro. Eu ficava incomodado, que toda vez que chovia, entrava água dentro da casa do cachorro. E eu não tinha recurso para refazer, eu queria fazer de material, né? Bem bonito, mas não tinha dinheiro para isso. Eu estava preocupado com a situação do cachorro. Era chover, eu ficava na agonia. E eu estava orando, eu falei, Deus, eu preciso arrumar a casinha desse cachorro, o que eu faço? E orando vários dias. Até que eu saí para fora da porta de casa, assim, uma xicrinha de café de manhã, quando eu bati um pé, quando eu fui tomar café, eu falei, Deus, o que eu faço com esses cachorros? Na hora. Eu não sei se foi anjo, não sei se foi Espírito Santo, não sei o que foi, mas algo falou bem claramente para mim. Desmancha a casinha desse pequeno, pega a madeira, faz assim, faz assim, faz assim, faz assim, faz assado, você vai resolver o problema. Na hora, peguei o martelinho, fui lá, desmanchei a casinha do cachorro, peguei as madeiras, nem serrar, eu serrei madeira nenhuma. Fiz exatamente como aquela voz falou comigo. E em 3 horas de serviço eu resolvi o problema dos cachorros. E não comprei um pacote de pé. Em outras palavras, eu tinha um problema, a solução estava dentro do problema. A solução estava ali escondida. Mas a minha mente consciente não alcançava a solução. Eu só via o problema. Quando Deus fala, a solução está aí, mas ela está escondida atrás desse problema. Eu falei, Deus, me despertou a consciência. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós temos problemas, muitos problemas. Muitas vezes a solução dos nossos problemas está misturada com o próprio problema. Mas a gente não consegue enxergar a solução do problema. Porque a nossa consciência não sobe a consciência de Deus. A gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer fazer da nossa maneira. A gente quer fazer na força do braço, na força do homem, na força do nosso entendimento. E a consciência de Deus que revela, a mentalidade de Deus, a minha mente ela não consegue alcançar a mentalidade de Deus, aonde realmente deve revelar a solução dos problemas. E a gente quer fazer do nosso jeito. E a maioria dos nossos problemas, se nós prestarmos atenção, a solução está misturada com um problema. Mas aquele problema, ele faz uma espécie de cortina de fumaça, ele faz alguma coisa que a gente não enxerga, mas está lá. Mas a mentalidade de Deus, ela pode revelar para mim a solução de todos os problemas. E quando Deus traz a revelação, os problemas dissipam e só fica a solução. A questão é, aonde está a minha consciência que não está alinhada com a consciência divina? Porque quando a minha consciência se faz um alinhamento com a mentalidade de Deus, eu começo a receber informação daquilo que é a mente de Deus. Eu paro de abrir mão do meu entendimento, eu paro de abrir mão das minhas forças, eu paro de abrir mão da minha obstinação, e eu começo a resolver os problemas da minha vida segundo a mentalidade de Deus e segundo a solução de Deus. Geralmente nós queremos fazer a coisa certa, mas fazemos na hora errada. Um dos maiores satanistas que já teve no mundo, chamado Aleister Crowley, ele é um homem que, dentro do satanismo, ele foi um homem à frente do seu tempo, assim. Realmente uma mentalidade à frente do seu tempo. Mas os pais dele são cristãos. Os pais desse satanista, ele já morreu, né? Nem lembro a década que ele morreu. Mas eles são cristãos. Só que o que os pais deles faziam? Pegavam a Bíblia e começavam a bater na cabeça dele. Você tem que se converter, você tem que se converter. Mas fizeram tanto isso que ele pegou ódio de Deus. Pegou raiva de Jesus. E se aliançou com Satanás. Mas por quê? Porque os pais queriam ali a força do braço converter
converter, ele batiam nele com a Bíblia. Ele pegou tanta ira, tanta raiva, que se tornou o maior satanista que a princípio de conhecido, né? Que já tem aí do mundo. Por quê? Porque os crentes fizeram a coisa certa, mas do modo errado. E quiseram fazer na força do seu braço. E nós fazemos isso muitas vezes. Queremos a solução dos problemas mediante a força do nosso braço. E a gente não para orar e para falar: Deus, me mostra como que eu vou resolver esse problema. Deus, me mostra como que eu vou resolver essa solução. O que eu preciso? E simplesmente ficarmos esperando a resposta de Deus. Muitas vezes a resposta está na nossa frente e a gente não enxerga. Queremos fazer do nosso jeito, do nosso modo, e isso não vai funcionar, nunca vai funcionar. Como nós somos seres caídos, tudo que eu faço vai ser caído. Mas quando eu busco a iluminação da mentalidade de Deus, e falo: Deus, ilumina a minha mente com a mesma mentalidade, com a mesma luz que o Senhor tem na sua mente, então conseguimos iluminar as trevas que nos rodeiam e nós descansamos em paz. Essa crise de ansiedade desaparece. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou beber amanhã? Como que eu vou me vestir amanhã? O que vai ser da minha vida amanhã? O que vai ser das minhas finanças amanhã? Esses motivos de ansiedade desaparecem. Que, querendo ou não, como Jesus disse, é correr atrás do vento. Se preocupar com essas questões terrenas é correr atrás do tempo, é correr atrás do vento. E como nós já lemos no comecinho algumas páginas antes, o que nos proporciona isso é a falta de fé. É a falta de fé que Deus vai e está no controle de tudo, mas nós não conseguimos acompanhar o controle de Deus. Nós não conseguimos andar no mesmo caminho que Deus. O que falta? Alinhamento. Alinhar minha mente, alinhar meu coração, alinhar minhas emoções, alinhar meu espírito. É orar mais. E quando é o orar mais, não é metralhar o céu com 300 pedidos em 48 minutos e falar que isso é uma oração. Isso não é oração. Oração é conversação. Se eu fosse na casa da irmã Jéssica, sentasse lá, na mesa, e desbruxasse todos os meus problemas, falasse, meu filho está esse mulher, aí em silêncio, não fala nada. Eu falo, deu 48 minutos, tchau, fui embora, terminei meu serviço. Eu ia ser extremamente desrespeitoso com ela. Imagina com Deus. Então eu vou lá, desbruxo todos os meus problemas e resolva. Quando Deus começa a passar a solução do problema, Ele quer passar, me levanta e vou embora. 45 minutos, orei bacana, 45 minutos de oração, estou crente. Nossa, é uma ofensa. Se for ver, é uma ofensa que a gente faz com Deus. Eu aprendi, pelo menos quando dobrar o joelho, eu falo: Deus, fala comigo aquilo que eu devo orar, o motivo pelo qual eu tenho sim meus problemas. Vou apresentar para a solução, mas eu também vou ficar guardando a solução de Deus. Vou ficar esperando 1, 2, 3 horas, eu vou ficar aqui. Já aconteceu de Deus mandar fazer campanha na madrugada, 1 hora da madrugada, né? Que geralmente e eu buscando uma informação específica. E eu começo a orar, das 2 às 3, né? Ou das 3 às 4. Cravado no relógio. Tudo pontual, eu começo. É para começar a orar às 2 da manhã, 1h50, 1h55, eu já estou prontinho lá. Já estou, alinhado. E vou orando, buscando, parado ali. Deus, fala comigo, Deus, eu estou aqui. E o relógio passa. 50 minutos, 51, 53, 57, 58 minutos de oração, nada. Nos 59 minutos, quando falta 1 minuto para acabar aquele horário, Deus vem com a resposta. Deus ilumina a mente, Deus fala aquilo que Ele precisa falar. E quando Ele desce a informação, o Senhor olha e fala: Deus, o Senhor prova a gente mesmo. No último minuto, faltando 2 minutos para acabar a 1 hora de oração, é onde Deus traz a informação, Deus traz a palavra que Ele quer trazer para a noite, Deus traz a palavra para a solução do problema, Deus traz a palavra por causa do propósito. É por isso que eu sempre falo, Deus Ele é cravado no relógio.
quando a gente aprender que Deus é Deus de relógio, a nossa história muda. Se eu falasse, 55 minutos, Deus não falou comigo, vou levantar para fazer café e trabalhar, eu ia perder a bênção. Fiquei ali 55 minutos à toa. Mas eu fico ali porque eu sei que é naquela 1 hora, antes de fechar a hora. Pode ser às 2 da manhã, às 3. Nas 3 horas da manhã, Deus vai trazer a resposta. Em 3 horas e 1 minuto, eu vou levantar com a resposta no coração. E Deus vai passar todo dia ministrando aquela informação na minha vida. Mas nós não oramos. Ou quando nós oramos, as nossas próprias orações são deformadas. Muitas vezes, quando a gente metralha o céu com 300 pedidos, a gente quer que Deus faça muitas dessas coisas segundo aquilo que o meu coração quer. Segundo aquilo que o meu coração errado quer fazer. Deseja. Deus não vai atender a oração do nosso coração deformado. Nós podemos apresentar o problema para o Senhor. Nós é muito subestimar de Deus, eu queria apresentar também a solução. Eu tenho que deixar que a solução venha segundo a vontade de Deus. Quantas aqui, vamos dizer assim, vamos dizer que a irmã Verônica está orando para o filho se converter. Oh Deus, ela está buscando, Deus entra, e Deus fala, vou entrar e vou quebrar o vaso. Vou amassar o vaso, vou deixar bem moidinho. É o jeito de Deus? Mas quando Deus traz a informação, a Verônica fala, meu filho vai sofrer. Mas ele vai chorar. Mas ele vai... E ela entra na frente de Deus para Deus barrar a ação, porque ela fica com dó. Então ela pede a solução, quando Deus vem com a solução, ela mesmo para. Peraí, mas ele vai sofrer? Não aguento ver meu filho chorando, sofrendo. Tem misericórdia, aí Deus não faz. Aí o filho vai para uma quiçaça de novo. Aí novamente ela vai, Deus busca, Deus salva, Deus resgata. Deus fala, eu vou buscar, vou amassar o bichinho. Quando Deus começa a apertar o caboclinho, meu Deus, eu estou sofrendo. Não, para. Aí Deus para a ação, Deus para a ação dele pela oração dela. Só que vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, mulher, você perde tropeço, vou recolher você porque você está me atrapalhando. E Deus recolhe a pessoa porque é um estrofo. Está atrapalhando. Então Deus, na mentalidade estratégica de Deus, ele vai recolher a pessoa que me atrapalha. E Deus pega o caboclinho e faz acontecer. Então esse é o nosso probleminha. Nós buscamos a Deus, quando Deus ele começa a processar uma solução, ou nós atrapalhamos a ação de Deus, ou a gente se intervém no meio, ou nós queremos a solução do jeito do nosso gosto. Também não vai funcionar. Quantas e quantas vezes pessoas que têm uma mentalidade empreendedora, Deus já coloca aqui, mentalidade empreendedora, Deus ele coloca uma pedra de prosperidade na família, muitas vezes a pessoa, Deus ele quer a prosperidade, a pedra não sai, a pedra passa de pai, passa para filho, passa para a família, a pedra não sai da família, de prosperidade. Por falta de sabedoria as pessoas perdem a prosperidade, mas a pedra fica ali. Só que a pessoa quer fazer acontecer do seu jeito. Quer fazer do seu modo. Quer abrir uma quitanda, a quitanda não deu certo. Vou vender telecena na rua, também não deu certo. Eu vou fazer outra coisa, vou fazer outra coisa, vou fazer outra coisa. E vai. Porque acha que uma hora vai fluir. Mas em vez de dobrar o joelho e falar, Deus, o que o Senhor quer? Fala comigo. Mostra por onde vai fluir essa pedra da prosperidade, tu faz. Fica atirando para tudo quanto é lado, tentando acertar um ponto e acha que vai resolver o problema. Não vai. A nossa falta, as nossas maiores deficiências temos problemas, todos temos problemas, não tenho sei que tenha, mas a solução, como é a solução dos nossos problemas? Como vão ser processadas essas soluções? É do meu jeito? Se é do meu jeito, eu posso estar sendo enganoso, porque nosso coração é enganoso. Mas quando Deus vem, eu vou deixar Deus trabalhar? Será que eu me coloco a orar? A fazer campanha de oração? Esse dia atrás, o Espírito Santo falou bem assim, você vai fazer um dia de jejum por tal pessoa. E tal horário da manhã, tal horário da tarde. Eu falei, beleza. Me titubeei, mas tá bom.
Aí acordei de manhã cedo, madrugada, 4 da manhã. Então, Deus, meu jejum é a partir do momento que eu acordo de manhã, eu já começo ele ali. Acordei todo jejum. Estava de jejum, estava me arrumando ali, preparando as coisinhas para ir trabalhar. O Espírito Santo falou bem assim para mim: você não vai fazer um dia, você vai fazer 3. Esse mais 2. Eu falei: uai, por que não falou? Né? O Espírito Santo falou para mim: porque você é ruim. Se eu falasse que você ia fazer 3 dias, você é capaz de recuar e não querer fazer. Então eu tive que falar para você que vai fazer 1. Depois, quando você já está no fluxo, eu falo que vai fazer mais 2. Daí você continua. Se eu falasse que era 3 uma vez, é capaz de você não fazer. Eu conheço você não é. Você é bem difícil ainda. Eu falei: então tá bom. Quem faz 1 faz 3, né? Já estava no fluxo mesmo. Então Deus ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Então Deus ele tem até o jeito estratégico de falar com a gente. Das nossas situações. A questão é, o meu coração ele vai atender, né? E muitas das nossas crises de ansiedade, independente das áreas que sejam, áreas financeiras, áreas ministeriais. Aqui está ministerial, né? Ministerial é uma beleza, né? Deus revela: vou te levantar como um pastor. Jesus do céu, emaranhado de minhoca que entra na cabeça da criatura. Não, porque Deus falou que você é pastor e é um desespero, uma loucurada. Ele cria a imaginação, cria a expectativa, cria. Mas não é Deus revelando, é a própria pessoa criando. Aí essas criações da própria pessoa, Deus não vai corresponder, Deus não cumpre, Deus não corresponde à expectativa da própria pessoa, ele se frustra, sabe o que fala? Deus não tem promessa. Estou aqui, Deus não faz. Não, ele vai fazer, mas do jeito dele, não do jeito que as nossas expectativas se constroem. Fala que vai levantar como profeta. Jesus. Fala que Deus vai usar na revelação. No outro dia seguinte já quer sair metralhando a revelação para todo mundo. Então, qual? Constrói. A pessoa cria expectativa. Não espera o processo divino. Não conhece o processo divino. Não conhece o que Deus quer descascar na pessoa. Retirar capas. Retirar condições de velho homem. Trabalhar no ser humano até que ele fique numa condição e numa posição que ele de fato possa ser usado por Deus. Mas a pessoa se desespera. Preciso fazer, preciso trabalhar. Há uma autoconstrução das suas próprias expectativas. E os dons de Deus, tanto quanto os frutos de Deus, só são desencadeados nas nossas vidas quando nós entramos no processo de Deus. Quando Deus fala assim: eu vou te usar, mas é do meu jeito. Então é do jeito de Deus que começa a desencadear as virtudes divinas. Quando eu falo: não, Deus falou que eu vou ser pastor, então vou me desesperar para ficar no altar, querer fazer do meu jeito, do meu modo, daquilo que o meu entendimento acha que se tem alguma coisa, não vai desencadear os frutos do Espírito Santo. As virtudes não vão desencadear. Os dons de Deus não serão desbloqueados. Porque eu estou acelerado, louco, afoito, querendo fazer tudo do meu jeito. Mas quando a gente faz do jeito de Deus, tudo aquilo que é espiritualmente parado, bloqueado, ele começa a entrar em desenvolvimento. Porque daí o ministério ele é feito pelo próprio processo de Deus. Então nós temos que entender o processo. Aquilo que Deus me quer. Deus ele quer que eu chegue naquela porta. Vamos dizer que aquela porta ali é uma vida financeira satisfatória, é uma vida ministerial frutífera, uma vida emocional, familiar, muito bem resolvida. Eu tenho que ir até a porta, mas espera aí, eu tenho um caminho para me passar. O que vai acontecer neste caminho? O que vai ser tirado de mim neste caminho? O que vai ser acrescentado nesse caminho? Para que quando eu chegar lá, as coisas estejam acontecendo. Eu quero pular o caminho. Eu quero pular o processo divino. Que simplesmente quero chegar lá na ponta, lá no fundo, sem entrar no processo. Aí você chega numa altura de qualquer jeito, levado à breca, sem libertação, sem nada, Satanás tira rapidinho da presença de Deus. A questão é se aquilo que nós estamos fazendo, e até mesmo orando, é segundo as nossas expectativas ou segundo a realidade divina.
Vai vir gente, e vem gente todo dia, no telefone, no WhatsApp, irmão, estou com um problema assim, não faz para resolver. Faz isso. A gente entende que aquilo é razão divina para a vida da pessoa. Ah, mas não gostei, tem que fazer isso mesmo? Então fica aí. Vou fazer o quê? Não pode fazer nada. Não tem o que fazer. Você passa, a gente não é, ninguém é santo milagreiro. A gente só mostra o caminho. A gente fala, essa aqui é a porta. Se você passar por essa porta, acho que vai ficar bom para a tua vida. Hein? A gente só mostra o caminho, mas é a pessoa que não faz. A gente mostra, irmão, você quer ser liberto de tal coisa, você quer resolver isso, faça isso na sua vida. A pessoa não faz. É passado, orientação, fecha as brechas. Aconteceu uma situação, principalmente a situação de casal, acontece muito. Situações de casais, a minha esposa, antigamente, eu falava assim, vamos para a igreja? Ela falava, não vou, vai você, esse povo aí, né, é perca de tempo, tal. Aquilo não magoava, né? Machucava, né? Aí eu ia para diante de Deus, e falava, Deus, o que eu vou fazer com essa mulher, pai? O que eu vai resolver? O Espírito Santo falou assim para mim, você não é uma carne com ela? Assim só. O pecado dela é o seu, então. Quando ela peca, você também está pecando. Eu falei, xiii, e agora como que eu vou resolver essa bexiga, esse problema? O Espírito Santo falou assim, peça perdão em nome dela. Seja intercessor dela. Todas as vezes que ela falar alguma coisa negativa, assuma a condição de intercessão e fale assim, Deus, eu, anjo, me coloco na condição da minha esposa Rosane, porque ela falou, mas eu peço perdão ao Senhor como se eu tivesse falado. Me perdoa, para que o teu perdão alcance a vida dela. Aí a gente tem crente com problema no casamento. Você passa essa instrução? Eu não, vai que se lasque. Tá bom. Vai fazer o quê? Você passa a instrução. Segundo aquilo que a gente entende que é a razão divina, mas a pessoa não quer. Então eu estou orando para recolher aquele incômodo. Mas peraí, se eu oro para minha esposa ser recolhida, eu estou orando para eu ser recolhido. Porque nós somos nossa carne, Jesus. É capaz de Deus recolher eu, deixar ela, converter ela e ela ser mais crente do que eu. Porque estamos orando sem entendimento. Essa é a questão. Nós queremos fazer a coisa, às vezes, sem a razão divina da Deus, me faça entender como que eu resolver esse problema. Me faça entender como que eu vou dar solução nesse. E fica orando posicionado até a resposta vir. E quando a resposta vir, a gente se aplica na resposta, porque ela é uma revelação divina. Não vai ser segundo aquilo que eu quero. Vai ser segundo aquilo que é revelado por Deus. Se minha esposa faz voto e não paga, o que eu tenho que fazer? Ela tem falta com Deus? Tá, eu vou deixar a bichinha em falta com Deus? Não. Fala aqui teus votos, vou pegar tudo e vou pagar. Não vai ficar sempre essa brecha, não. Eu assumo a condição de fechador de brecha. Eu assumo a condição, porque eu sei que, agora eu sei, somos dois numa só carne, somos casados no cartório. Então, o erro dela é meu erro. Mas o acerto dela também será meu acerto. Mas alguém tem que assumir essa responsabilidade. Mas nós não queremos assumir responsabilidade. Principalmente do cônjuge. Dos filhos, até o povo, faz campanha, faz voto, traz camisa, faz de trabalho, faz um monte de coisa. Pelo marido, parece que há um trem errado ou dificuldade do povo puxar o marido. Porque nós somos, quando eu sou casado com a minha esposa, então eu sou conectado neurologicamente com ela. Meus neurônios, os neurônios dela são um. Meus sentimentos com os sentimentos dela são um. Literalmente. Já viram aqueles casais que vivem anos, 30, 40 anos, e quando um falece, daqui 2, 3 meses, o outro já falece junto? Já perceberam?
porque eles são tão conectados neurologicamente, tão conectados mentalmente, emocionalmente, que quando um recolhe, ali 2, 3 meses do nada, às vezes até menos, o outro, às vezes um mês depois o outro já vai também, porque o rompimento é muito bruto, né? O rompimento, então o outro ali, ele fica ali, mas Deus também já puxa também. É aí que entra a função do intercessor, de orar pela família. Por isso que está escrito nas Escrituras: ser salvo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então é essa a fiação que puxa a nossa casa. Mas a gente é muitas vezes preguiçoso, muitas vezes a gente é rancoroso, a gente é vingativo, a gente foge dos problemas do que nos voltar para o problema e falar: esse abacaxi eu vou ter que descascar. Está na hora de resolver esse troço aqui. É a tendência nossa fugir dos nossos problemas. Só que quando a gente se volta para o problema, fala: Deus, eu estou com um problemão aqui. Estou com meus filhos tribulados, estou com minha mulher virada aqui. O que eu vou fazer com esse negócio aqui? Eu me volto para o problema, eu não fujo dele. Mas eu me volto e falo: Deus, esse povo o Senhor colocou na minha mão. Essa esposa o Senhor colocou na minha mão. Meus filhos o Senhor colocou na minha mão. Como que eu vou lidar com isso aqui? E a solução de Deus, ela é revelada. Então eu estou com um problema, mas Deus não vai nos deixar órfãos da informação. Ele vai revelar exatamente como Deus se tratar com cada um deles. Mas quando a gente está na frente do problema, a gente olha o problema e vira as costas para o problema, quem que vai resolver comigo? Lá em casa nós somos 5. Eu, minha esposa, meus 3 filhos, 2 gatos e 2 cachorros. 9. Eu sou responsável por todos eles. Todos os problemas deles são meu problema. Se os meus cachorros estão com problema, aquele problema é meu. O coitado do caramelo. O meu cachorro estava sofrendo com a casinha goteirando lá. Eu estava angustiado pelo problema do meu cachorro. Eu orava: Deus, como que eu resolver o problema do caramelo? Eu não tenho grana para fazer um canil novo que eu não gostaria, mas eu preciso da solução na situação do cachorro. Não pode ficar mais assim. E Deus trouxe a solução. Deus, ele revela essa sabedoria do nada, desde que a gente fique na condição. Deus, eu estou aqui, eu sou limitado, minha mente é limitada, meus pensamentos são limitados, eu estou com um problema e não sei como resolver, mas está me tirando a minha paz. Me ajuda. E quando eu resolver esse problema, a paz vai inundar meu coração. É uma maneira de se posicionar na frente de Deus e falar: Deus, eu estou aqui esperando a solução. Diferente de eu metralhar o céu com os meus problemas, virar as costas e viver minha vida. É muito diferente. Temos que orar? Temos. Mas orar com entendimento. Não orar de 40 minutos, 50 minutos. Não dá nem para esquentar. No mínimo 2 a 3 horas. Pelo menos, para Deus começar a fluir da informação. Irmão Ângelo, não tenho tempo. Maravilhoso. O serviço me rouba tempo. Se o serviço te rouba tempo, ora a Deus para Deus mudar você de emprego, que você trabalhe menos, ganhe a mesma coisa ou mais, mas que você tenha mais tempo. Deus vai mexer nas circunstâncias. Se você quiser, Deus faz isso. Se Deus não libertou um povo do Egito para servir a Ele, por que Deus não vai nos libertar do nosso trabalho, que nos rouba tanto tempo e horas, para nós servir mais a Ele? O mesmo Deus de lá é o mesmo Deus daqui. Não mudou nada. É o mesmo de Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Acabou. Deus não muda. Então, se Deus libertou um povo do Egito para servir Ele no deserto, Deus vai me libertar de um trabalho que não me rouba tempo, mas me limita demais, vai me colocar num trabalho mais arejado, com mais horas de descanso, ganhando a mesma coisa ou até mais, mas que me dê a condição de servir mais a Deus. Deus, ele pode reverter tudo. Se Deus, ele tira um presidente da república e coloca outro segundo a sua vontade, não vai tirar ele de uma empresa e colocar outra. É falta de fé. Mas o crente fala: não tenho tempo, e morre ali na casca, é aquilo ali, acabou, não tem mais nada, é só aquilo. Parece que a mentalidade não alcança novas expectativas de Deus, né? Limitado, vamos quebrar essa limitação. Então, a questão é buscar a revelação de Deus, como nós vamos conduzir os nossos problemas. E quando Deus começar
conduzir. Eu estava ansioso por causa do meu cachorro, estava me incomodado, estava me tirando a paz, estava. E eu dormi da noite e, puxa, começou a chover. Meu Deus, a casinha do caramelo começou a chover. Meu Deus, o que é o cachorro? Me tirava a paz. Me deixava angustiado, preocupado. E quando cheguei a 2, 3 dias, eu falei, Jesus, vou tentar inventar alguma coisa lá para resolver o meu cachorro. Uma aflição, angústia. Quando Deus vem com a solução, eu não gastei R$1. Eu só tive um esforço físico de 3 horas, resolvi o problema dos cachorros, está lá, belo, formoso, bem resolvido, eu estou descansando. Então, o exemplo do meu cachorro é só um exemplo, mas quantos outros problemas semelhantes nós temos que nos envolvem, e por que nós não aplicamos a mesma estratégia de Deus? A mesma estratégia espiritual. Se Deus deu a solução para o meu cachorro, não vai dar a solução para o meu filho? Não vai dar solução para minha esposa? Não vai dar solução para o meu trabalho? Não vai dar solução para minhas finanças? Não vai dar solução para o meu ministério? Claro que vai dar. A solução sempre está literalmente junto com menos. Está ali. Se a gente se colocar na presença de Deus e buscar um pouquinho mais, com certeza Deus vai revelar. Mas a gente tem que estar numa condição de conversar com Deus, né? Não de ficar pedindo. E por isso Deus vai colocar nossos ouvidos para ouvir e sai fora. Não, ele tem que ficar na confiança divina. Aqui na condição B, aqui a conversa de ansiedade. Confie na provisão divina. Deus não apenas conhece as nossas necessidades primárias, mas nos socorre nas angústias e tribulações. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Creia que o Senhor é galardoador do que os buscam. E não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e da caridade, para com o seu nome mostrastes enquanto serviço aos santos que ainda serviço. O Senhor jamais se esquece de seus filhos, seus olhos e ouvidos não estão encerrados à nossa oração. Conclusão. Nosso maior anseio deve ser a presença de Deus e a busca do seu reino. Não se preocupe com as demais coisas, descanse no Senhor, coloque um fim a toda ansiedade que procura tirar sua paz e prejudicar a sua comunhão com Deus. Saia imediatamente do labirinto da escuridão e do medo. Liberte das correntes que os prendem a esse mal. Permaneça em Cristo pela fé e aceite o amoroso convite de Jesus. Aqui, repetindo, coloque um fim a toda ansiedade que procura tirar a sua paz e prejudicar a comunhão com Deus. Ansiedade, preocupação, irritabilidade, além de nos roubar a comunhão com Deus, abre brecha para Satanás soltar o soprinho do maligno ali. Às vezes nós não estamos tendo problema. Tem uma pessoa que eu sempre converso com várias pessoas, muitas pessoas, e tem pessoas que são extremamente aceleradas, muito aceleradas. E você, se a pessoa fala, tem um problema assim, assado, fala, olha, calma, tenha fé, tenha paz, fique na tranquilidade, que vai dar certo. Esse negócio de ter fé não é comigo não, eu vou fazer do meu jeito mesmo. E o diabo aqui, sopra e a pessoa vai lá, faz pelas mãos, faz pelos pés, faz pelos cotovelos e vira tudo errado. Porque em vez de ter fé, calma e paciência em Deus, para que Deus entre no problema, não. O aceleramento para resolver aquele problema é tão grande, a inquietação é tão grande que preciso resolver, e é tão acelerado para resolver, que faz a solução pelos cotovelos, e aquilo que era para ser a solução vira uma bola maior ainda, porque fez por conta própria, porque não soube esperar, ter paciência em Deus. E aonde o diabo se aproveita desse nosso falta de comunhão. Se você está em comunhão, se eu estou em comunhão com Deus, eu sei que aquela situação pode se resolver segundo a razão divina de Deus, revelada. Mas a pessoa ali, ela não consegue alcançar isso. Ela faz do seu jeito, do seu modo, da sua própria maneira. Aí o diabo vai e vira um angu, melhor, para pior ainda.
Então, essa condição de nos tirar a paz, de nos tirar a comunhão, de cortar a fiação da comunhão, é onde o diabo quer se infiltrar e ele soprar a solução segundo a mentalidade do diabo próprio. Mas se nós acompanhar a mentalidade do diabo, aquilo vira uma bola de neve. Quantas pessoas não param para pensar, não param para orar, não param para raciocinar, ficam na aceleração dos seus pensamentos, das suas emoções, vão fazer vir uma confusão. A pessoa está aqui, tem confusão aqui. A pessoa sai daqui, tem confusão aqui. A pessoa sai daqui, tem confusão lá. A pessoa viaja lá para outro estado, gera confusão lá. Parece tanta aceleração, e o diabo soprando e vai, faz do seu jeito, faz do seu modo. E no fim não se resolve nada. Tem que ter paciência em Deus, fé em Deus. Muitas vezes a gente, no desespero, para que tenhamos um minuto de paz e descanso, queremos fazer coisa do nosso jeito para dar um fim para aquele problema, para dar um fim para aquela solução. E no fim, aí tem que jogar o pé na jaca. Literalmente, né? Questões de relacionamento também, né? Se precipita-se em relacionamento, depois vira um pampeiro que não sabe como resolver depois. Finanças, né? Tem problema para resolver com finanças. Em vez de esperar a provisão divina, em vez de esperar o resultado de Deus para a solução financeira, não. A pessoa sai fazendo sua própria solução, cria-se sua própria solução. Vou fazer isso aqui, vou fazer aquele outro, vou vir firme negócio só. Porque literalmente é a chamada falta de fé. O que falta para nós, literalmente, é comunhão com Deus, orar mais, ficar mais na presença de Deus. E quando muitas vezes for orar, falei para nós, Deus, eu vou ficar aqui 2 horas em joelho. Mas nessas 2 horas, durante 10 minutos, eu vou falar os meus problemas durante 10 minutos. E durante 1 hora e 50 eu vou ficar esperando a solução. Olha, não vai se arrepender. Aí é aí que Deus entra trazendo a informação de como você vai resolver aquele problema segundo a razão divina e não segundo a nossa mentalidade. Aí as coisas acontecem. Aí você começa a se aplicar nisso, as coisas melhoram 100% das nossas vidas. Amém? Vamos ver muito para encerrar esse tempo? Já encerramos esse módulo da aula da ansiedade. Semana que vem a gente vai partir com medo. Se livrar de medo, como combater o medo. Semana que vem tá bom. Vai destravar muita coisa. Se é medo, se é espírito, se é sentimento, raízes de medo. Certeza que Deus vai operar grandes coisas. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse tempo, por esse momento, Senhor Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, continua falando conosco, Senhor Deus. Fala na nossa mente, nas nossas consciências. Pai Santo, a Tua palavra diz, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Então, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, nossos sentimentos, tira, Senhor, toda a ansiedade do nosso coração, nos dá paz em todas as coisas, nos mostra como resolver os problemas, nos mostra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, como devemos lidar com as nossas vidas. Pai Santo, se o Senhor é poderoso para revelar como nós devemos, Pai, resolver o problema dos nossos animais, muito mais o Senhor vai nos revelar como resolver problemas de esposa, de filhos, de netos, de emprego, de trabalho, de ministério, de todas as coisas. Nos ensina a ficarmos na posição que o Senhor quer, Senhor, para que nós possamos receber as Tuas santas informações, ó Pai. Isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode ser na igreja, na sala de palmas para Jesus Cristo. Uma Jéssica para cantar. Glória a Deus, eu salvo o nome de Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. O irmão estava pregando ali, aleluia, eu estava só me alimentando e pensando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Meu pai, quando eu comecei a pedir para Deus transformar a vida dele, aleluia, eu vou contar um testemunho rapidamente, dá tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei, Deus transforma. Ele tomava 2 litros de velho barreiro por dia. Quando não era velho barreiro, era 51 que ele tomava. Eu ia na casa dele, eu entrava em pânico.
porque ele jogava no chão, falava, esse é pro santo, e bebia, e você não via ele bêbado. Era espírito, né? Aleluia, Jesus, o tal do Zé Pilintra lá que encarnava nele, e ele tomava e nem via efeito daquele negócio ali. Aí eu falei para Deus, Deus, liberta meu pai disso daí. Eu falei, eu não aguento mais o meu pai desse jeito. E ele já tinha cirrose na época, e eu falei, Senhor, salva a alma dele, né? Liberta ele. Daí eu recebi uma revelação que falava assim, eu vou começar a trabalhar, mas não peça misericórdia. E daí a primeira vez, quando eu recebi essa revelação, meu pai quebrou 3 costelas. Ele não conseguia nem levantar da cama. E eu comecei, poxa, Senhor, coitado, tadinho, ele está sofrendo ali, Senhor. Senhor, entra com a providência, faz alguma coisa, Senhor, eu não aguento ver meu pai chorando, eu não aguento ver meu pai sofrendo, Senhor. E ali, meu pai continuou com as bebidas, mesmo com dor, ele continuava bebendo, tomava remédio, bebia e estava ótimo. Aí eu peguei e comecei a questionar Deus, falei, poxa Deus, eu estou orando e o Senhor parece que não está trabalhando, parece que ele está bebendo mais, parece que está ficando pior. E eu falei, Senhor, por que o Senhor não está trabalhando na vida dele? Fala comigo, usa alguém para me falar, faz se eu estou fazendo da maneira errada, o que está acontecendo. Deus usou uma serva de Deus no altar e falou assim, enquanto você estiver pedindo misericórdia, eu não tenho como trabalhar na vida dessa pessoa. Claramente a revelação, enquanto você estiver pedindo misericórdia, eu não tenho como trabalhar. Fui eu para o pastor Josué, que era meu pastor na época. Falei, pastor, o que significa pedir misericórdia? Ele me falou, bom, se tem uma pessoa doente, você tem que deixar ela lá e deixar Deus trabalhar. Se Deus estiver tratando com ela e você intervir, é misericórdia que está pedindo. Falei, é isso? Ele falou, é. Falei, amém, a partir de hoje vou mudar minha oração. Mudei minha oração. Falei, Senhor, trabalha nele da maneira que o Senhor quiser. Pronto. No outro dia deu derrame no meu pai. Paralisou esse lado inteiro do corpo dele. Foi parar no hospital 15 dias. Não conseguia nem falar. E eu via o sofrimento dele, eu falava, Senhor, eu não quero pedir misericórdia, mas o meu coração está ardendo. Eu chorava para Deus, falava, Deus, meu coração está ardendo de ver meu pai desse jeito, mas eu não vou pedir misericórdia, trabalha aí, Senhor. Tira esse negócio do meu coração e trabalha aí. Deus falou assim, eu vou tirar ele daqui sãozinho. E Deus foi trabalhando, ele começou, os médicos já tinham desenganado, já tinham falado, não tem jeito. E ele saiu de lá perfeito, ficou 30 dias no hospital, usou fralda, tudo saiu de lá perfeito. Mas continuou bebendo. E Deus foi trabalhando, e a maneira de Deus trabalhar não é a nossa. Deus, ele trabalha muitas vezes através do sofrimento. Às vezes Deus aperta, faz sofrer, faz gemer. E eu sempre chorando, mas eu aprendi a deixar nas mãos do Senhor. Até por esses dias eu não senti nem vontade de ver meu pai mais, porque eu descansei no Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor está trabalhando, ele está lá, eu tenho certeza que o Senhor vai salvar a alma dele, um dia eu vou ver ele na igreja. Se eu não ver, eu sei que pelo menos a alma dele o Senhor vai salvar. E eu vi por 2 vezes Deus me mostrou salvando a alma dele. Então tudo nós temos que descansar no Senhor, porque enquanto ficamos angustiados, Deus não trabalha, igual o irmão falou. Se a gente orar de uma maneira e depois intervir naquilo ali, Deus não tem como trabalhar, amém? Aleluia, Jesus, eu só contei esse testemunho porque Deus tocou no meu coração. Louvado seja o santo nome do Senhor. Se coloque de pé, vamos fazer uma breve oração assim, aquilo que o Espírito de Deus estiver me revelando.